E aí galera, no capítulo 40 de Sensacional Homem-Aranha, Peter tinha revelado ao mundo que ele é o herói Homem-Aranha. Pouco depois, sofreu um atentado, mas a vítima foi sua tia, que chegou a ficar em coma. Apesar de determinado a não deixá-la morrer, as esperanças eram poucas, e por isso temia que fosse sua perda mais devastadora, mais do que a morte da sua namorada Gwen Stacy e seu amado tio Ben, que ensinou a ele que com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Esse quadrinho começa comentando sobre o menino de bom coração, que apesar de toda a tragédia em sua vida, era amado pelos tios. Mas as coisas na escola nem sempre eram tão legais, porque nem todos respeitavam seu jeito e acabava sofrendo bullying. Ainda assim, por alguma razão, nunca deixou de acreditar que o mundo é um bom lugar. Foi crescendo e nunca desejou a glória, gostava da simplicidade e era isso que o fazia feliz. Acima de tudo, sempre mantendo a fé. Até que durante um passeio da escola, foi picado por uma aranha que mudou ou abençoou sua vida para sempre, dependendo de quem conta a história. Até que um dia, não fez questão de parar um assaltante e disse que aquilo era trabalho da polícia. Porém, quando foi se aproximando de casa, viu que tinha alguma coisa errada. Seu tio foi assassinado justamente por aquele criminoso que ele não parou. Furioso, conseguiu encontrar e prender aquele homem que chegou a pensar que o herói iria matá-lo. O quadrinho chega a comentar que se fosse uma pessoa mais fraca, teria se desviado do caminho do bem, mas o Peter não é assim. Devastado por essa morte, essa foi apenas mais uma das grandes perdas que teve, porque na mesma época também perdeu a Gwen Stacy. Pouco depois, quem ficou entre a vida e a morte foi sua tia. Mary Jane se fazia ainda mais presente, se preocupando com o que ele fazia naquela fase, mas o que ele queria mesmo era descontar a raiva e frustração. Então foi para um beco socar alguma coisa. Até que um homem apareceu dizendo para não se assustar. Não estava ali querendo problemas, só queria conversar e pensou que pudesse ajudar. Enquanto pensava que era um estranho, Peter avisou para ficar distante. Até que percebeu que aquele senhor não era comum. Sabia seu nome e ainda curou a mão que foi ferida pelos metais que socou. Peter ficou assustado porque o sentido aranha não funcionava, até que aquele senhor disse: "Você sabe quem eu sou." Foi aí que o herói percebeu que estava falando com Deus. Depois, os dois foram fazer um lanche, e como Peter não tinha apetite, a entidade disse que devia comer para manter a força. Então o herói questionou se é isso que precisa, como se comer fosse resolver a vida. Também disse que sabe que Deus é ocupado, onipotente e que não é nada perto dele, mas quis saber se essa contagem de morte em sua vida faz parte do grande esquema cósmico. Então a entidade perguntou: "Se fosse, o que você diria?" O herói disse que ia implorar para salvá-la, citando pontos que com certeza muitos humanos já pensaram, como pedir para reescrever sua história e evitar as tragédias que aconteceram. Em um piscar de olhos, os dois foram até a praia que o Peter ia com seus tios quando era criança. Mas naquele momento não podiam ficar apenas observando, tinham que caminhar e falar sobre coisas importantes. Peter queria saber se fez alguma coisa muito ruim na vida passada, e quem sabe estivesse pagando por isso, mas não era nada disso. Depois perguntou se era um teste, porque estava perto do limite, mas também não era. Ou seja, precisava de ajuda para entender. Ficou sabendo que, na verdade, essas coisas não acontecem por nenhuma boa razão. E as pessoas que suportam isso nem sempre se tornam melhores. Ele é uma das raras exceções, porque normalmente situações assim acabam tornando muita gente ainda pior. É difícil explicar para alguém que não estava lá quando os alicerces da Terra foram colocados, ou quando as primeiras paredes foram construídas em torno dos oceanos. E por isso, Peter pensou que talvez fosse uma daquelas coisas que os humanos não conseguem entender. Pouco depois, viram uma multidão na areia. Era uma amostra minúscula de todas as milhares de pessoas que salvou ao longo dos anos. Pais, filhos, avós, famílias inteiras.
O Homem-Aranha entra na vida deles, sai em questão de minutos ou segundos, esquece que a vida deles continua. Eles voltam para sua casa, para o emprego e tal, mas isso acontece porque o Homem-Aranha esteve na vida deles e fez a diferença. A entidade disse que sabia que aquilo não respondia todas as perguntas e nem tornava a dor mais suportável, mas disse que todos temos um propósito, temos um papel a cumprir. Felizmente ou infelizmente, esse é o papel do Peter, e se serve de consolo, deixou claro que pediu mais de pessoas muito mais próximas, e esse foi o ponto da história que me deixou mais curioso. Quem será que foram essas pessoas ou entidades que ele pediu mais do que pede ao Homem-Aranha? Chegando ao fim, enquanto chorava, Peter fez o último pedido. Disse que é como se estivéssemos à deriva no oceano, à mercê de forças que não podemos controlar. Pediu mais uma vez para não deixar sua tia morrer, e como resposta, Deus disse para manter a fé. Então o herói foi levado de volta àquele beco onde a conversa começou. Mas como a história termina? O quadrinho diz: por enquanto, digamos que não termine aqui em um beco atrás de um hospital na cidade de Nova York. Digamos que termine daqui a muitos anos, com Peter e sua família sobrevivendo a qualquer dificuldade. Com Peter envelhecendo e tendo cabelos brancos ao lado da mulher que ele ama, assim como seus filhos, Benjamin e Mary. Então vamos dizer que terminam abençoados. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Fazia tempo que eu queria trazer para o canal conteúdo sobre essa HQ. Na minha opinião, é uma das mais emocionantes do personagem e também chama atenção justamente pela aparição do Deus Supremo, aquele que está acima de todos os outros, que vê através de muitos olhos, que constrói com muitas mãos, que é o Todo-Poderoso e sua única arma é o amor, mas o mistério o intriga. Como o Ser Supremo é onipotente, onipresente e onisciente, acima de todas as entidades abstratas e qualquer outro poder cósmico, até mesmo do Tribunal Vivo. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!